Então, gente, vamos dar continuidade, tá certo? A nossa aula. Vamos resolver aqui as duas questõezinhas que ficou faltando, tá certo? Dessa lista aqui de exercícios de distância entre dois pontos. Aí, ao resolver essas questões que estão faltando, né, para não ficar nada para trás, aí nós vamos partir para um novo conceito dentro da geometria analítica, que é o de ponto médio. Pô, muito bacana também ponto médio, tá certo? E a gente vai ver qual é a ideia do ponto médio, tá certo? E como encontrar esse ponto, tá certo? Que está ali exatamente no centro da nossa reta, tá certo? Esse segmento de reta aí determinado por dois pontos, beleza? E aí, é bom que a gente já vai fazendo aqui uma breve revisão, né? Uma revisãozinha, tá certo? De distância de dois pontos, que como eu disse, vai estar sempre presente aí nas questões de geometria analítica, uma hora ou outra a gente vai ter que estar utilizando, beleza? Aí vamos lá, ó. Obtenha o ponto do eixo das ordenadas. O que é o ponto do eixo das ordenadas, né? Vamos identificando aqui esses termos, ó. Eixo das ordenadas significa o quê? Qual eixo é? É o X ou é o Y? O O eixo das ordenado ordenadas. é o X, não é o Y, tava É o entrando Y, isso. É né? Ipsilone. Y é o isblen. O ponto do eixo das ordenadas é o eixo Y aqui, ó. Ou seja, quando eu falo assim que um ponto ele está no eixo das ordenadas, vamos colocar aqui ponto P, ele pertence ou ele está, né, no eixo das ordenadas, vamos colocar, por exemplo, aqui, ele está em algum ponto aqui no eixo das ordenadas. Eu posso já identificar alguma característica desse ponto. Se ele está aqui sobre o eixo das ordenadas, sobre o eixo Y, significa que a sua coordenada x é exatamente quanto? Zero, né? Ele não tem coordenada em x, porque ele não é um ponto do eixo das ordenadas, do eixo y, então ele não tem coordenadas no eixo x, tá certo? Então o eixo x é zero, que é o primeiro número. E ele vai ter uma coordenada no eixo y, que a gente não sabe quem é e nós vamos descobrir, porque ele fala obtenha, né? Se obtém, se é para obter, eu tenho que consegui-lo. Beleza? Agora, esse ponto P aqui, ele é, ó, equidistante. O que significa equidistante? Aos pontos A e B, equidistante. Vocês têm uma ideia do que significaria equidistante? Não. Não, né? Equidistante significa que está na mesma distância. Equi e equidade, né? Igual. Igual. Distante já está dizendo, né? Equidistante. Então, a mesma distância, distâncias iguais. Ou seja, o ponto P, vamos supor aqui, ó, que eu tenho um ponto P aqui, ele tem que ter a mesma distância. Vamos colocar aqui, por exemplo, do ponto A, que está aqui, e tem que estar numa mesma distância, vamos supor aqui, ó, do ponto B, que está aqui. Essas distâncias aqui tem que ser iguais, tá certo? Porque o ponto P é equidistante a esses dois pontos, tem a mesma distância. Tá certo? E agora, o que nós vamos fazer? Eu estou verbalizando aqui um termo muito importante, que é o que? A questão da distância, né? Então, eu disse que a distância do ponto P tem que ser igual de A, né? E B. E a gente já sabe aqui que o ponto A tem coordenadas 6 e 8. E o ponto B tem coordenadas 2 e 5. Muito bem. Agora nós vamos escrever isso, ó, de forma que eu utilize a formulazinha da distância entre dois pontos. Por quê? Porque eu estou dizendo o seguinte, ó, o ponto P ele é equidistante do ponto A e do ponto B. Ou seja, vamos utilizar agora aqui, ó, a matemática. Ó. Ou seja, a distância do ponto P, por exemplo, ao ponto A, ela é a mesma, né? Ou é igual, como eu fiz no desenho aqui que eu apaguei agora, a distância do ponto P ao ponto B. Beleza? Aí, vamos relembrar.
Como é que eu determino a distância entre dois pontos? Então, se eu já sei que a distância do ponto P ao ponto A é a mesma, é igual, né? Ó, é igual à distância do ponto P até o ponto B. Em outras palavras, significa o quê? Aí vamos lembrar, né? Que a distância, vamos colocar aqui, ó, a distância de um determinado ponto A até um determinado ponto B, a gente lembra que é a raiz quadrada de quem? Quem é que lembra a formulinha aí? Y de A Vamos lá. é para ser X também, né? É. Diferença das coordenadas x, né? Ó, x de b ou x de a menos x de b ao quadrado, mais agora a diferença das coordenadas y, né? Ó, y de a ou y de b, né? Menos y de b. Isso aqui ao quadrado, né? Pronto. Eu já tenho essas informações aqui. Já sei o que significa ser um ponto equidistante, que é isso aqui, né? A distância do ponto B ao ponto A é igual à distância do ponto P ao ponto B. Já sei o que significa equidistante. Já sei qual é a característica de um ponto que pertence ao eixo das ordenadas, ou eixo Y, né? Ou seja, sua coordenada Professor, x é zero. Oi. esse elevado a 2 não podia cancelar a raiz, não. Pode não, sabe por quê, ó? Nós temos uma soma aqui, ó. Entendi. Entendeu? Isso no meio aqui. Se a equação fosse só uma dessas partes, por exemplo, não existisse esse cara aqui, fosse só esse, aí eu poderia cancelar. Por quê? Ah, professor, mas tem um sinal de menos aqui. Mas não está entre parênteses. Aí o parênteses está resumindo essa conta aqui, essa subtração aqui. Entendi, Beleza? entendi. Valeu. Show. E agora vamos resolver, ó. Agora vamos resolver. Vamos resolver isso aqui. Vamos utilizar essa ideia aqui, ó. Quem é a distância do ponto P até o ponto A? É a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de quem? Aí vamos fazer a diferença das coordenadas x, ó. X de P, que é zero, menos, da fórmula, né? O x de A, que é 6. Certo? Isso aqui é o quadrado. Mais, agora a gente vai fazer o quê? A diferença das coordenadas y, né? Ó, x de P menos x de A já foi. Aí mais, agora y de P menos y de A, que é 8. Essa conta vai ficar linda, hein? Muito bem. Isso aqui foi a primeira parte, né? Agora, ó, igual a essa distância que eu acabei de escrever aqui. Ela é igual a quem? A distância de P até B. Agora a gente vai fazer de P e B, né? Quem é a distância de P até B? É a raiz quadrada, novamente, né? Aí vamos pegar a diferença das coordenadas x, ó. X de P, que é zero, menos x de B, que é 2. Isso aqui é ao quadrado. Beleza? Mais, agora as coordenadas y, ó. Y de P menos a y de B. Certo? Menos a y de B. Estou usando a formulazinha. Que é 5, não é isso? Vamos tentando aí. Ó, montei. Essa igualdade aqui, ó, a distância de P até A tem que ser igual à distância de P até B, tá escrito aqui. Certo? Por que que eu fiz isso? Porque esses pontos, eles são equidistantes. Esses três pontos são equidistantes, tá? O ponto P, que eu estou procurando, ele é equidistante de A e de B. Beleza? Agora, é só alegria no coração e felicidade na alma. Por quê? Vamos fazer as continhas agora, né? Vamos fazer as continhas. Vamos procurar aqui logo mexer nesse lado da igualdade. O que a gente pode fazer por enquanto aqui? O que a gente pode fazer? A única coisa que eu posso fazer por enquanto é mexer nesse parêntese aqui, tá vendo?
Ó, 0 menos 6. Quanto é que dá 0 menos 6? Menos 6. Menos 6. E menos 6 elevado a 2? 12. Ou 36. 36. Beleza. Então vai ficar, ó, a raiz quadrada. Raiz quadrada, ó. Vê que eu já resolvi isso aqui, né? Deu 36. Mais. Aí isso aqui, ó, eu vou deixar por enquanto aqui. Não vou mexer, tá? Que vai ficar aí, ó. Y de P menos 8 ao quadrado, certo? Tudo isso dentro da raiz. Tudo isso dentro da minha raiz quadrada. Vou fazer bem com calma aqui essa questão para vocês. E novamente aqui, ó. Como é que vai ficar isso aqui? Eu vou ter que mexer somente por enquanto nesse parênteses aqui, ó. 0 menos 2. Menos 2. Menos 2. E menos 2 elevado a 2. 4. 4. 4. Mais. Aí agora eu vou repetir ali, ó. Y de P menos 5 ao quadrado. Certo? Tudo isso dentro da minha raiz. Deixa eu apagar aqui. Tudo isso dentro da minha raiz. E agora, professor? Pelo amor de Deus. Vamos arrumar espaço aqui. Tá ficando pequeno o espaço, hein? Vou apagar essa parte aqui de cima. Isso é uma conta linda. Agora a gente vai vir aqui para cima. O que nós vamos fazer? Nós temos um probleminha aí, né? Essa raiz quadrada aí, ela tá enchendo o saco da gente, né? Como é que a gente faz para eliminar a raiz quadrada numa equação? Vou colocar aqui em cima. Ó, eu tenho uma raiz O quadrada. elevado a 2 agora elimina. Ainda não poderia. Por quê, ó? Ó a soma. Ó a Caramba. soma no meio, ó. Embaçando aqui nossa história. Mas a gente tem uma estratégiazinha para eliminar essa raiz quadrada dos dois lados. Você pensou numa coisa bacana. Você pensou que se eu tiver um expoente 2, eu posso eliminar, né? A raiz. Você pensou nisso aí. Então, o que eu posso fazer, Breno? Ó, se eu quero eliminar uma raiz quadrada, então eu tenho que arranjar um expoente 2 para ela, para poder cancelar, não foi? Não foi o que você pensou? Isso mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou elevar essas duas raízes aqui, tanto de um lado da igualdade como do outro, ao quadrado. Vou fazer isso. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou elevar, ó, vai ficar, ó. Eu vou elevar ao quadrado, ó. A raiz quadrada de 36. Continha aqui, vamos prestar atenção que ela é linda, viu, ó. Aí abre parênteses, né, ó. Y de P menos 8, aí isso aqui ao quadrado, tudo dentro da raiz. Elevado aqui, agora, ó, tô elevando tudo ao quadrado, ó. Tá vendo? Agora ficou toda a raiz elevada ao quadrado. Só que o que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro também. Mas, professor, Então, por que pode fazer isso? Eu não entendi isso aí. pronto, justamente pra gente eliminar essa raiz quadrada aqui, ó. Mas, tipo, tu vai tirar o expoente 2 do nada. É, porque assim, eu tô fazendo uma estratégia que não vai influenciar a minha conta. Por quê? É como se eu tivesse isso aqui, Breno. Imagina o seguinte. 2 não é igual a 2, Uhum. não é? E se eu somar um desse lado aqui e somar um desse lado aqui, mudou a igualdade ou ficou igual? Tipo, Ficou ficou igual. resultados iguais, né? 3 igual a 3, não foi? Isso. Pronto. É uma estratégia que eu posso utilizar. Só que aqui o que eu fiz? Eu elevei ao quadrado. É como se eu tivesse... Imagina que toda essa raiz aqui, toda essa raiz fosse 2 mesmo. Aí eu elevei a 2. Só que do outro lado eu também tenho uma raiz quadrada de um determinado valor. Aí eu vou elevar a 2. Mudou a minha raiz, a minha igualdade? Não, não, mudou não. Porque 4 continua sendo igual a 4, né? Se eu for extrair aqui. Beleza? É uma estratégiazinha. É um bizu. Uma maldadezinha matemática. Uma malíciazinha. Certo? Aí vamos lá, ó. A mesma coisa eu vou fazer agora com o outro lado da igualdade, ó. Eu vou elevar ao expoente 2, que é para mim cancelar a raiz. Lembre-se que
o objetivo é cancelar a raiz, né? Aí vai ficar, ó, raiz quadrada, vou repetir, né? 4 mais, aí abre parênteses, y de p menos 5 ao quadrado. Aí tudo isso aqui é elevado ao quadrado também, né? Porque o que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro, beleza? Ó, agora ficou show de bola. Agora eu posso cancelar, ó, esse expoente 2 com a minha raiz quadrada e posso cancelar esse expoente 2 com essa minha raiz quadrada. Beleza? Aí quem é que vai ficar no final das contas? Só o que estava dentro da raiz. Então ficou desse lado aqui, ó, 36 mais y de p menos 8 ao quadrado igual ao que ficou aqui dentro da raiz, porque eu já cancelei o expoente com a raiz. 4 mais y de p menos 5. Tá certo? Ao quadrado. Show? Ó, a raiz que era o meu problema, ela foi eliminada. A gente tirou ela da jogada. Qual é agora o nosso próximo passo? Aí faz que nem uma equação normal. É, vai ficar uma equação normal. Agora o próximo passo é desenvolver esse produto notável aqui, né? Esse quadrado da diferença aqui. Lembra como é que a gente faz isso? Não. Lembra não, né? Então vamos fazer aqui, ó. Ficar, ó, 36, vamos repetir. Vou botar até mais pro lado aqui, ó. 36, aqui, ó. Quadrado da diferença. Então eu faço o primeiro termo ao quadrado. Então, y de p ao quadrado, como é que vai ficar? Y de p elevado a 2. O primeiro termo ao quadrado. Aí, como é o quadrado da diferença, eu boto menos. Menos. Aí vem a formulazinha, né? Ó, 2 vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? Y de p. Vezes o segundo. Aí quem é o segundo? O 8. Sabe nunca que eu ia acertar. Mais o segundo termo ao quadrado. Aí quem é o segundo termo? Não é 8? Então fica 8 ao quadrado, né? É aquela história assim, primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Só que como aqui é a diferença, por isso que apareceu esse menos aqui. Beleza? Então, ó, já desenvolvi essa potência aqui. Tranquilo? Aí vamos para o outro lado agora da igualdade, ó. Igual. Aí eu repito 4 mais. Agora vamos resolver essa aqui, ó. Do mesmo jeito que eu desenvolvi essa primeira, eu vou desenvolver essa outra. Como é que fica aí? Vamos ver se vocês conseguem lembrar. É o primeiro termo ao quadrado. Então, y de p ao quadrado. Menos, né? Porque é o quadrado da diferença. Menos. Aí, 2 vezes. Esse 2 é o da formulazinha que a gente tá pensando, né? Do quadrado da diferença. Menos 2 vezes. Aí, o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? Y de P. 2 vezes o primeiro. Vezes o segundo termo. Aí, o segundo termo é 5. Mais o segundo termo ao quadrado, novamente. Então, fica mais 5 ao quadrado. Beleza? Desenvolvi todo esse termo aqui, ó, o quadrado da diferença. Professor do céu, eu nunca que vou lembrar disso aqui. Primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes. Eu não vou lembrar disso, professor. Como é que eu faço se eu não lembrar disso? Aí você lembra do seguinte. De toda forma tem que lembrar, né? Isso aqui não é a potência, pessoal. Ó, y de p menos 5 ao quadrado. Y de p menos 5 ao quadrado. Isso aqui é uma potência. O que significa potência? É a base multiplicada por ela mesma quantas vezes vier o expoente, não é isso?
Então, eu estou dizendo que y menos p tem que ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, eu posso reescrever isso aqui, ó. Eu posso reescrever. Então, poderia ficar y de p menos 5 vezes y de p menos 5. Certo? Reescrevi a potência aqui em forma de dois produtos. Ó. A base multiplicada por ela mesma, quantas vezes? 2. E agora, professor maravilhoso, lindo. Aí agora eu vou fazer a minha multiplicação membro a membro aqui, ó. Vou multiplicar y de p vezes y de p, ó. Quanto é y de p vezes y de p? 2y de p. Não? Y de p Ah, ao não, quadrado. Né? Se fosse somando y de p mais y de p, aí ficaria 2. é verdade. Lembra-se? Beleza. Aí agora, como eu já multipliquei esse vezes o primeiro aqui, vou multiplicar y de p vezes esse outro cara aqui. Né? Aí vai ficar aí, ó. Y de p vezes menos 5. 5 vezes y dá menos 5y de p. Beleza? Ó, já utilizei esse primeiro termo aqui todinho. Multipliquei esse. Depois multipliquei esse. Agora eu vou utilizar o segundo termo. O menos 5. Vou multiplicar o y de p. Menos 5 vezes y de p. Menos 5y de p. Beleza? E menos 5 vezes menos 5. 25. Positivo ou negativo? Positivo. Positivo, muito bem. Mais 25. Pronto. Ó. Aí o que eu posso fazer aqui? Para finalizar a minha conta, ó, y de p ao quadrado. Como esses termos são semelhantes, eu vou somar. Ó. Eu tenho menos 5y. O menos 5y vai dar quanto? Somando as minhas dívidas. Eu estou devendo 5 e estou devendo 5. Eu devo quanto? Eu devo 10 y de p. Mais 25. Vê só. Eu desenvolvi essa minha potência aqui, ó. E cheguei nesse resultado aqui. Tá certo? Da mesma forma, eu vou chegar aqui também. Esse meu resultado aqui vai dar exatamente esse. Só que por aqui eu fiz usando a regrinha lá da quadrada da diferença. Beleza? Então você tem esses dois caminhos aí para resolver esse probleminha. Certo? Eu mostrei os dois aí para ficar claro para vocês. Como eu disse aqui, a pressa é a inimiga da perfeição, né? Então vamos fazendo com calma para tentar entender o máximo de passos possíveis aqui. E vocês entenderem todas as ratarias da matemática. Tá? Vou apagar aqui. Depois fica gravado no vídeo, vocês podem dar pausa e copiar se quiser. Belezinha, gente? Vamos dar continuidade então aqui, né? Muito bem. O que eu vou fazer agora, professor? Vamos ver o que nós podemos fazer, né? Por enquanto, o 36 não dá para somar com ninguém. O que eu vou fazer agora? Vamos fazer essas operações aqui, ó. Que está dentro aqui do sinal de vezes aqui. E a potência, certo? Então fica 36 mais y de p ao quadrado. Aí vamos multiplicar, ó. Multiplicando. Menos 2 vezes y. Menos 2y. Menos 2y vezes 8. 2 vezes 8 dá 16, né? Então vai dar menos 16y de p. Beleza? Ó, esse produto aqui, tá vendo, ó? Esses caras aqui multiplicados dá menos 16y de p. Todo mundo enxergou isso aí, bacana? Mas, agora, quanto é 8 ao quadrado? 8 vezes 8 dá 64. Não vai me dizer que é 16, não. Pelo amor de Deus. É a base multiplicada por ela mesma 2 vezes. 8 vezes 2 dá 64, certo? Esse aqui é igual. Aí vamos fazer a mesma coisa do outro lado. O 4 continua aqui, ó. Quietinho.
E agora vamos multiplicar esses caras aqui, ó. Ó, a y de p continua, né? Ó. Y de p ao quadrado, beleza? Vem passo a passo. Aí agora, vamos multiplicar, ó. Esses carinhas aqui, ó. Quanto é que vai dar isso aqui? Menos 2 vezes y. Menos 2y. Menos 2y vezes 5. Menos 10y, né? A gente tá chamando y de p. Beleza? Mais... Quanto é 5 ao quadrado? 25. 25. Vamos acordar, José. Ó, 25. Lembra que deu a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo? Esse aqui. Foi não? Show de bola demais, tá doido. Professor, pelo amor de Deus, que conta é essa? Conta maravilhosa. Aí vamos lá, o que nós vamos fazer com esse inferno aqui? Muito simples. Vamos Maravilhoso agora, assim, eu, professor, que eu esqueci, mano. vamos organizar agora, né? Vamos organizar essa bagunça. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar todos os números aqui que tem. Vamos fazer assim. Todos os que tem letra, vamos colocar para um lado da igualdade. E todos os que não tem, vamos colocar para o outro lado da igualdade, certo? Bem novinho, E aí, separar letras em números. separar. Vamos separar letras e números. E aí vamos organizar, lembrar sempre de que quando alguém tá de um lado da igualdade e sai para o outro, a gente altera o sinal, beleza? Vamos fazer assim para ver se a gente consegue organizar melhor aqui nossa vida aqui. Ó, y de p vai ficar no mesmo lugar, né? Esse cara aqui, ó, esse. Se eu consigo ver que faz vocês entenderem. Y de p ao quadrado. Ficou aqui, né? Agora, esse cara aqui, ó, y de p ao quadrado, ele vai vir para cá, né? Para o primeiro membro. O que vai acontecer com o sinal dele? Vai mudar. Ele está positivo, então ele vai ficar negativo. Menos y de p ao quadrado. Beleza? Entenderam aí, né? Agora permanece esse aqui, ó, na igualdade, desse lado. Então, repito ele, ó, menos 16y de p, tá certo? Ele permanece nesse lado da igualdade. E esse outro aqui, ele tá negativo. E quando eu pegar ele e jogar ele pro outro lado da igualdade, ele vai ficar o quê? Positivo. Isso, mais 10y de p. Beleza? Então já mexi com todas as letrinhas, né? Então eu coloco igual. Agora o 4 permanece aqui, ó. Desse lado da igualdade. O 25 também, então mais 25. Não mudei número, não mudei nada. Beleza? Agora vem comigo, ó. O 36, ele não está positivo. Quando eu lançá-lo para o outro lado da igualdade, ele vai negativo. Então fica menos 36. Beleza? E o 64 também está desse lado. Como eu vou colocá-lo para o segundo membro, ele vai positivo. Positivo, ele vai negativo. Então é menos 64. Beleza? Agora tá ficando bonito, hein? Tá organizado. Agora percebe comigo aqui uma coisa. Eu tenho y de p ao quadrado menos y de p ao quadrado. O que vai acontecer com esses dois termos aqui? Corta. Corta, exatamente. Se cancelam, né? Vai dar zero. Se cancelam. Beleza. Se cancelaram. Agora eu tenho menos 16y mais 10y. Eu tô devendo 16y para Amanda. Só que eu só tô com 10 reais aqui, 10y para pagar para ela. Então ela vai me dizer, fique esperto que você ainda tá me devendo menos 6y. Beleza? Igual, aí agora vamos fazer as continhas aqui, ó. Vamos pegar o que eu tenho de saldo positivo. Saldo positivo, 4 mais 25. Que eu tenho quanto aí? 29.
Beleza? Saldo positivo. E saldo negativo? Ó, as minhas dívidas. Menos 36, menos 64. Dá quanto? Menos 7. 90 e... Ó, menos 36 com menos 64. 100, sei lá. 100, exatamente. Só que 100 negativo, né? Eu tô devendo 100. Beleza? E 100, agora, ó. Ficou fácil agora, né? Agora vamos organizar aqui, ó. Menos 6y de P igual. Quanto é 29 menos 100? Menos 70. 71. Isso, show de bola. Eita, o pessoal tá querendo entrar aqui. Peraí, viu? 71. Muito bem. Aí agora, pronto, né? Acabou a minha continha. Acabou. Achei quem é o y de P que tava faltando. Tudo negativo, né? Eu posso fazer duas coisas aqui. Lembram disso? Eu posso multiplicar por menos 1 tudo para ficar positivo. Ou na própria divisão, que vai acontecer, eu vou fazer a relação de sinal e vai ficar positivo, né? Ó. O que eu vou pegar? Esse 6 aqui, ó. Menos 6, ele vai estar multiplicando. Ele vai dividindo agora, né? Então vai ficar, ó, y de P, isolando a minha incógnita. Vai ficar igual a menos 71 sobre menos 6, né? Que aqui fazendo a relação de sinal, né? Quando eu for dividir, se fosse uma divisão exata, seria bacana, né? Mas como não é, eu não vou deixar o número quebrado aqui sem necessidade. Então, na minha divisão, ó, sinais iguais na divisão, daria mais, né? Então, aqui, na verdade, fica 71 sobre 6 positivo. Belezinha? E aí, pronto. Lindo demais aqui. E aí eu encontrei quem faltava, ó. Encontrei o meu y de P, que estava faltando. Negócio difícil do caramba. Meu amigo, isso é maravilhoso. Então, ó, a minha coordenada P do meu ponto, que é equidistante a esses dois caras aqui, A e B, ele tem coordenada 0 e 71 sobre 6. Nossa, velho, que é isso, meu irmão? E aí, galera? A gente fez muita coisa aqui, hein? Mas deu para entender. Tentei fazer o mais passo possível aí Aí vai para você. fazer, vai refazer pra achar a distância. Não, agora. Não, a distância a gente só utilizou como um recurso para encontrar a coordenada do ponto P, que tava faltando. Entendi, estou entendendo. Eita, meu amigo. Quando a gente voltar às aulas presenciais, essa é a questão da prova. Brincadeira, não sou tão malvado assim, não. Mas vamos lá. Tranquilo? Qualquer coisa, digam aí no chat. Algum passo que não entendeu. Tá? Agora, é aquela coisa que eu disse a vocês. Tem que estar prestando atenção. Não adianta estar só com a videochamada ligada aí e assistindo televisão, ou lavando a louça, ou serrando as unhas. Não adianta. Tem que estar focado aqui prestando atenção. Beleza? Aí quer dizer que se eu fizesse aquele outro passo lá, do outro lá, do negócio lá, dava certo? Qual outro passo? Pô, esqueci não, mas você pegar e multiplicar o quadrado da diferença. Sim, dá certo também. Você vai sair nesse caso aqui, ó. Você vai chegar nesses termos aqui, desse lado, né, da igualdade. E com esse outro cara aqui, ó, você utilizar aquele mesmo método que eu fiz, você vai chegar nesse aqui, ó. Você vai chegar nesses valores aqui. Y ao quadrado, menos 16, y de p mais Então 60. ia pular uma parte aí, só. É, ia diminuir um pouco o meu caminho aqui. Beleza. Beleza? Ali é mais fácil de lembrar. É, ali é mais fácil de lembrar. Só vai demorar mais um pouquinho mais, mas vai chegar na mesma coisa. Maravilhoso, né? Isso vai ficar no coração de vocês. Agora vamos para essa questãozinha do Enem aqui, que também é muito bacana, e já nos dá um spoilerzinho aí para cenas do próximo episódio da nossa série.
Beleza? Pra gente dar uma pensada aqui. Ó, um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro localiza-se no segundo quadrante e as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros. Vamos pensar aqui, né? Com calma. Onde é que está o segundo quadrante? É esse, esse ou esse? Esse, né? Aqui é o segundo quadrante, né? Então, o meu bairro está por aqui, nesse segundo quadrante, certo? Aqui, ó. Agora vem umas informaçõezinhas aqui que são legais, velho. A gente vai estudar mais a fundo. Ele diz assim, ó. A reta de equação y igual a x mais 4 representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrâneo, que atravessará o bairro e outras regiões da cidade. Pessoal, em outras palavras, não vamos nos aprofundar agora, tá? Mas a gente vai estudar isso aqui bem a fundo. Essa equação aqui, ó, ela representa, sabe o que, galera? Ela representa essa reta aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Essa reta, ela está representada por essa equação aqui, tá certo? A gente vai estudar como é que a gente pode ver uma reta através de uma equação, a gente vai estudar. Por enquanto fica esse spoiler aí, tá? Essa equação aqui, ela representa aquela reta lá, ó, que é a linha do metrô, beleza? Aí, dizendo assim ainda mais, né, ó. No ponto menos 5 e 5, localiza-se um hospital público. Onde está localizado esse ponto menos 5 e 5? Menos 5 e 5. Vamos marcar ele? Ó, menos 5 em x, já deixei aqui, ó, mais ou menos aqui marcado, ó, o menos 5. Menos 5 em x. E menos 5 em y. E 5 em y, né? Aqui, ó. Tá, esse ponto lá, P que ele disse, é o ponto P, né? Ele tem coordenadas menos 5 e 5, ele está localizado aqui, representando o meu hospital, né? Meu hospital público, ele está aqui. Beleza? Aí continua dizendo assim, ó. No ponto menos 5 e 5, localiza-se um hospital público. A comunidade solicitou ao comitê de planejamento que fosse prevista uma estação do metrô, de modo que sua distância ao hospital, olha só que legal essa informação, sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior que 5 quilômetros. Ou seja, eu tenho que criar uma estação de metrô. Aonde é que vai estar essa estação de metrô? Obviamente, em algum ponto da minha linha aqui, né? Ó. Em algum ponto aqui da linha de metrô. O metrô está passando por aqui, então eu tenho que ter alguma estação em algum determinado local desse aqui. Só que tem uma regrinha, né? Qual é a regrinha? A distância ao hospital medida em linha reta não pode ser maior que 5 quilômetros, beleza? Aí fala assim, ó, atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seria automaticamente satisfeito. Não tem para que se aperrear, pois já está prevista a construção de uma estação em qual ponto? O ponto que ele está se referindo, em qual ponto aqui dessa linha de metrô? Qual é o ponto em que o metrô vai estar localizado aqui? A estação de metrô vai estar localizada, né? E aí, qual vai ser o ponto? O ponto menos 5 e 0, o ponto menos 3 e 1, menos 2 e 1, 0 e 4 ou 2 e 6? Muito bem. Aqui que nós vamos pensar nesse caso aqui, ó. Vamos fazer aqui da seguinte forma, tá certo? Deixa eu dar uma dica para vocês, um spoiler para vocês. Pensem comigo, pensem, ó. Eu disse a vocês que essa reta aqui, essa equação, ela representa
essa reta. Estão lembrados, né? Falei isso aqui ainda agora. Tá certo? Se essa equação representa essa reta, então tem uma coisa bem interessante. Então, se eu pegar um ponto qualquer, seja esse ou esse, e substituir as suas coordenadas nessa equação aqui, e ela for igual a zero, e ela der igual a zero, significa que um desses pontos aqui, né, se isso acontecer, algum desses pontos vai estar exatamente sobre essa estação de trem, sobre essa reta aqui, sobre essa linha de trem, que é justamente o quê? A nossa cadê a nossa estação? Que ela tem que estar aí, tá certo? Em uma distância que seja menor que 5 quilômetros. No caso aqui, ó, um desses pontos lá, ó, vai ser um desses pontos. E a sua distância ao hospital tem que ser menor que 5 quilômetros. Então, qual é o primeiro passo da gente? A gente tem que descobrir qual desses pontos aqui, ó, ele está sobre a reta. Sobre essa reta. Que é a 0 e estação. 4. Tá sob a reta. Hã? 0 e 4 tá sob a reta. 0 e 4. Aí como é que a gente vai descobrir isso? É só a gente substituir cada ponto desse aqui. Aí aqui essa questão é chata porque tem que fazer os testezinhos. Vamos substituir esse ponto aqui. E se aqui no caso, né? Se no caso vou me retratar, não se for igual a zero, mas se a igualdade for verdadeira, né, se a igualdade for verdadeira, aí esse ponto pertence à equação, beleza? Então vamos aqui, ó. Vamos pegar primeiro o teste, o ponto A. Vamos fazer o teste da letra A, ó. Menos 5 e 0. Será que esse ponto pertence àquela reta, a essa reta aqui? Se a igualdade for verdadeira, quando eu substituir, pertence. Então vamos substituir. Y, quem é o Y aqui, ó? O Y é 0. Então fica 0 igual a quem? A X. Aí quem é o X? O X é menos 5. Então menos 5 mais 4. Aí a questão agora é, ó, 0 é igual. Quanto é menos 5 mais 1? Menos 1. Então, 0 é igual a menos 1? Nunca, né? Então, o ponto A não pode ser. Por que que o ponto A aqui, a letra A não pode ser? Porque esse ponto, menos 5 e 0, ele não pertence a essa reta aqui. Se quiser, ele não pertence a essa reta. Beleza? Aí agora vamos testar o ponto B. Vamos testar o ponto B. Aí o ponto B, ó, menos 3 e 1. Menos 3 e 1. Aí vamos testar. Mesma coisa. Vamos pegar a equação aqui e vamos substituir. Se a igualdade for verdadeira, o ponto está sobre a reta. Pertence. Aí vamos substituir, ó. Quem é o Y? É 1, né? Então fica 1 igual, ó. Aí quem é o X? Breno, quer falar? A igualdade precisa ser igual a 0 ou só precisa ser igual? Tem casos que vai dar, que a igualdade vai dar igual a 0, mas tem casos também, como é esse aqui, né? A igualdade tem que ser igual. Então é a letra D, professor. Letra D. Beleza. Vamos só continuar aqui para tu ver uma coisinha bem interessante, que a questão tem uma pegadinha. E eu acredito que você tá certo. Mas vamos analisar aqui uma coisinha, certo? Ó, a letra B. Confere comigo, ó. A gente já repetiu, né, ó? O Y, a gente substituiu. E o X é quem? Menos 3, ó. Então, menos 3 mais 4. Olha aí, Breno, ó. Olha a pegadinha da questão. Aí, aqui vai dar o quê, ó? 1 igual a quanto? Mas dá menos 1. Não, dá 1. Menos 3 mais 4 dá 1. Ou seja, diga aí, ó. Nesse caso aqui, ó, a equação é verdadeira.
Ou seja, esse ponto B é um ponto possível, né? Ele pertence... Ai, Jesus. Ele pertence aqui à reta, então ele está sobre a reta aqui. Ele está sobre essa reta. E da mesma forma, se você conferir, o C não vai dar certo. O D, Breno já viu que dá certo. O D, Breno viu que dá certo, né? Por que que dá certo? Porque a igualdade é verdadeira. Ó, vamos só fazer aqui para vocês enxergarem bem direitinho. 0, não, o X... Eita, substituir errado não, né? Não, tá certo. O Y é quem? O Y é 4. O ponto 0 e 4. Ponto 0 e 4. O 0 é o Y, então 0 igual. Aí o D. O 0 é o X, né? 0 é o 4. 4 é o Y, isso. E o 0 é o X. 0 mais 4, né? 4 igual a 4. Aí a gente tá nessa dúvida. Qual marcar? 4 igual a 4. Então a equação deu certo. Qual marcar? A letra B ou a letra D? A letra E também não é, pessoal, com certeza. Vocês fazem aí depois, vocês conferem que a letra E não é. Estou na dúvida entre B e D. Aí a questão diz, a distância ao hospital não pode ser maior que 5 quilômetros. Agora eu tenho que tirar a prova. Quem é o ponto que representa o hospital? O ponto menos 5 e 5. Aí agora eu tenho que tirar a prova. Será que a distância do ponto B até esse ponto P é menor do que 5? Porque ela não pode ser maior, né? Tem que ser um ponto menor do que 5. Ou é a distância do ponto D ao ponto P que é menor do que 5? Show? E agora? Agora tem que lembrar da formulazinha, né? A distância entre dois pontos. Então vamos fazer primeiro o teste com o ponto B. A distância do ponto B ao ponto P. Como é que eu vou fazer? Vamos botar aqui, ó, ponto B. Menos 3 e 1, que é o ponto B. E o ponto P, vamos colocar aqui, ó, menos 5 e 5. Certo? Vocês estão acompanhando? Estão dormindo não, né? Cadê? Ah, isso aí. Estão aqui comigo. Beleza. Aí vamos fazer agora a fórmula para a gente ver se realmente a distância... Se a distância for um valor... Não pode ser maior, né? Então, se for menor do que 5, é porque o ponto B vai me servir. Aí, vamos lá, ó. Ficar a raiz quadrada. Aí vai ficar como? X desse cara, menos X desse cara, né? Então, menos 3. Aí, menos da fórmula. Aí, abre parênteses, porque o menos 5 é negativo também, né? Então, menos 5. Isso aqui é o quadrado. Mais... Agora, a diferença das coordenadas y, ó. 1 menos 5 ao quadrado. Beleza? Então, a distância do ponto B até o ponto P. Estou chamando essa alternativa B de ponto B, beleza? Igual. Aí vai ficar, ó. Pessoal, olha aí, ó. A raiz quadrada, ó. Menos 3. Sinais iguais. Faz a relação de sinal. Não esqueçam, né? Sinais iguais mais. Mais 5 ao quadrado. Mais 1 menos 5. 1 menos 5. Menos 4. Menos 4 ao quadrado. 16. Beleza? 16. Aí vamos continuar. Ó. Distância de B até P igual, ó, raiz quadrada. Deixa eu diminuir isso aqui. Menos 3 mais 5. Menos 3 mais 5. Pode dizer. Diga. Quem é que tá aí comigo? 2. 2. Tudo bem. 2 positivo. E 2 ao quadrado? 4. 4. Show de bola. 4 mais 16. Então, quer dizer que a distância de B até P
vai ser igual a raiz quadrada de 20. Professor, meu Deus do céu. Raiz quadrada de 20, eu não sei quanto é exata. E agora, José? Quer fazer o teste com a letra D para ver se dá um valor que você pode perceber se é maior do que 5 ou não? Mas você já poderia pensar assim, ó. Quanto é a raiz quadrada de 25? Isso aqui a gente sabe. Quanto é a raiz quadrada de 25? É 5. Se a raiz quadrada de 25 é 5, pela lógica, né? Assim, se você for raciocinar, a raiz quadrada de 20, ela tem que ser um valor o quê? Menor ou maior do que 5? Menor. 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 Menor do que 5. Ou seja, 4 é alguma coisa. Então, você já pode matar o quê? Que essa alternativa é a correta, né? Porque justamente a distância do ponto B aqui até o ponto P vai ser um valor menor, né? Porque ele quer que não fosse maior do que 5. Vai ser um valor menor do que 5. Então já poderia matar que a alternativa certa seria a letra B. Beleza? Eita, questãozinha bonita. Professor, e se eu tiver na dúvida? Faz a letra D também para ver. Mas a letra D vai dar um valor maior do que 5. Pode observar. Vamos fazer aqui. Vamos fazer? Vocês querem fazer aí? Me diz a resposta. Que é 2 minutinhos para calcular. A distância é agora do ponto D. Vamos botar o ponto D aqui, ó. 0 e 4. Ao ponto P. Ponto P que é menos 5 e 5. Calcular essa distância. Calculando essa distância, vamos fazer aqui de forma bem mais rápida aqui. Fazer dando uns pulinhos aqui. Vai ser, ó. Vamos colocar 0 menos 5, vai dar menos 5. Menos 5 ao quadrado, 25, beleza? Aí mais 4 menos 1. Até 4 menos 1. 4 menos 5. Menos 1. Menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Aí vai dar a raiz quadrada de 26, ó. Só que a gente já raciocinou aqui, ó, que a raiz quadrada de 25, ela é 5. Então a raiz quadrada de 26 tem que ser um valor o quê? Maior do que 5, né? Pela lógica. Então já fica mais ainda provado que a letra D pra gente não serve. Porque a gente quer que fosse um valor que não fosse maior do que 5. Beleza? E aí a gente vai passar para um próximo conteúdo aqui também, que é bem bacana. Eu acredito que é até mais simples do que distância entre 2 pontos. Eu acho mais simplesinho, eu acho mais bacana. Tá certo? Que é o quê? Coordenadas dos segmentos, coordenada do ponto médio de um segmento de reta. Olha eu aqui, ó. Eita, papai, gostei demais desse aplicativo, ó. Parece comigo, não parece, que agora eu cortei o cabelo, ó. Vou ter que refazer meu bonequinho. Mas depois refaz. E aí? Aqui, esse cabelo vai crescer, professor. É mesmo, né? Então, vou deixar assim, então. Ó, coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. O que a gente entende por um segmento de reta? Muito simples, muito lógico. Segmento de reta é aquele segmento que é determinado, né? Ele tem um começo e tem um fim. Segmento de reta. E aí, ó, determinados por 2 pontos, A e B. E aí, agora, o nosso desafio agora, só para vocês também já terem uma ideia do seguinte, um segmento de reta, ele não é determinado por 2 pontos apenas não, né? São infinitos pontos aqui ligados entre, aqui, ó, de maneira microscópica aqui, os pontos estão tão juntinhos, estão ligados, infinitos pontos, que aí forma-se uma reta. Só que para mim formar uma reta, eu preciso de pelo menos, no mínimo, 2, né? Certo? A ideia intuitiva é essa. Só que, no meio desse tanto de infinitos pontos aqui ligados aqui para formar uma reta, vai existir exatamente um que vai estar no meio dessa reta.
esse aqui, ó, um meiozão aqui, dividindo essa reta no meio, que é justamente o nosso ponto médio, tá certo? Ponto médio. E tem problemas que a gente vai precisar determinar esse ponto médio para encontrar a resposta, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? E aqui, ó, vamos só ler o textinho aqui para mim. Tá bom, Thaís? Beleza. Ó, para resolver alguns tipos de problema, precisamos dividir um segmento de reta em outros dois da mesma medida. Da mesma medida. Então, esse pedacinho aqui tem que ser igual a esse pedacinho aqui, tá certo? Aí vamos então aprender como determinar o ponto médio desse segmento no plano cartesiano, né? Que ponto é esse aqui? Quais as coordenadas desse ponto aqui? Que está no meio aí. Então, primeira coisa, vamos ter que considerar um segmento de extremos A e B, né? Ó, as coordenadas dos pontos do ponto A, x de A, y de A, como a gente já aprendeu as coordenadas. Do ponto B, x de B, y de B. Aí, cujo ponto médio, a gente vai sempre lembrar assim, ó. O ponto médio, vamos chamar ele de M, tá certo? M maiúsculo. Ponto médio. Aí, esse ponto médio, a gente representa ele pelas coordenadas x de M, como a gente sempre faz, né? E y de M, suas coordenadas x e y, tá? Então, já fica na mente de vocês o seguinte. Quando eu falo de ponto médio, é porque eu vou ter que ter as coordenadas desse ponto, x e y, tá? O ponto médio, o nome já está dizendo, é um ponto. Se é um ponto, eu preciso de coordenadas x e coordenadas y, tá certo? Essas duas coordenadas. Vou colocar isso na mente. Aí, como é que eu determino essas coordenadas? Então, para a gente concluir aqui de maneira mais prática, né? Aqui, porque tem uma forma de chegar nessa. Tem o meio de chegar nessa formulazinha. Mas para a gente ser um pouco mais prático, tá certo? A gente já vai dar aqui a forma para vocês. Então, ó, podemos concluir que se tivermos um segmento de extremidades A e B, né? Como a gente viu lá, de coordenadas x de A, x de B, y de A, y de B, né? A abscissa do ponto médio. Quem que é a abscissa, professor? Se eu ver que essas palavras feias. A abscissa do ponto médio é a coordenada x do ponto médio. Olha aqui, ó. A coordenada x do ponto médio, ela é a média aritmética das abscissas dos extremos. Aí, professor, o que é isso? Pessoal, vamos resumir? Você pega as coordenadas x do ponto A, pega a coordenada x do ponto B, soma ela e divide por 2. Quem é que você encontra dessa forma? Você encontra a coordenada x do meu ponto médio. Beleza? E para achar a coordenada y do meu ponto médio? Faz a mesma coisa. E a ordenada do ponto médio será a média aritmética das ordenadas do ponto A e B. Ou seja, pega a coordenada y do ponto A mais a coordenada y do ponto B e divide por 2. E aí eu tenho as coordenadas, e aí eu tenho a coordenada y do meu ponto médio. Tá certo? Nossa, professor, isso é difícil demais. Pelo amor de Deus. É nada. Vamos fazer o exemplo aqui? Então, ó. O ponto médio M do segmento AB, sendo A 10 menos 4 e B 4 menos 6, tem coordenadas dadas por quem? O que ele quer saber? Ele quer saber o ponto médio. Então, vamos colocar aqui, ó, o ponto médio M. A gente sabe que tem coordenadas x de M, né? E y de M, belezinha? E aqui, ó, a gente lembra que a coordenada x do meu ponto médio, ó como eu estou representando, vê aí, tá vendo? Ela é como? Ela é a média aritmética das coordenadas x dos meus extremos A e B. Ou seja, vamos colocar em palavras mais simples. Eu vou pegar o meu x do ponto A mais
o x do meu ponto B e dividir por 2 só. Vocês entendem até aqui? Me dê aí um feedback. Tranquilo, né? Pronto. E aí eu resolvo isso aqui, ó. Quem é o x do meu ponto A? 10. Você olha para a coordenada. Aí por isso que eu disse, cuidado, sempre identifica a primeira coordenada como a x, a segunda como a y, porque se trocar vai dar problema. Aí a gente já vai reforçando essas ideias. Ó. X do meu ponto A, 10. Mais, que é a forma, né? A soma. Só que o x do meu ponto B é quem? É 4. Mais 4. Aí isso aqui dividido por 2. Então fica o quê? 14 dividido por 2. 14 dividido por 2. 7. Pronto. Achei a coordenada x do meu ponto médio. Agora eu vou achar a coordenada y do meu ponto médio. E aí, segundo aqueles termos científicos que a gente leu ainda agora, né? É a média aritmética das ordenadas dos meus extremos, ou seja, de A e B. A média aritmética, como são duas coordenadas, eu vou somar y de A mais y de B e vou dividir isso por 2. Beleza? Delícia, né? Quem é o y de A? Agora, cuidado aqui, ó. É menos 4. Você bota menos 4. Mais, né? Que é a soma. Agora, o y do meu B é menos 6. Então, vai chegar um tempo que você já vai fazer isso de cabeça. Porque você vai fazer a relação de sinal já de cabeça. Mas, por enquanto, coloca no parênteses. Né? Menos 6. Coloca no parênteses para fazer a relação de sinal. Isso aqui dividido por 2. Vendo? Aí, ó. Menos 4. Ó. Positivo e negativo. Sinais diferentes. Menos 6. Dividido por 2. Aí vai ficar menos 4 com menos 6. Soma suas dívidas. Eu estou devendo 10. Menos 10. Dividido por 2. E aqui, vai dar positivo ou negativo? Negativo, né? Na divisão faz a relação de sinal. Cara positivo, ó. Negativo. Sinais diferentes, menos. Vai dar menos 5. Pronto, pessoal. Pronto. Olha aí, ponto médio é isso. Definição de ponto médio bem bonitinha, bem bacana. E aqui eu posso concluir, né? Logo, portanto, ou assim seja, né? As coordenadas do meu ponto médio, que eu represento pela letra M, né? É quem? É 7 e menos 5. Pronto, pessoal. Ponto médio. Tá certo? Dá um joinha aí, deixa seu like, compartilha com seus amigos, tá certo? Se inscreva no canal para que possa dar essa força aí, tá bom? Beleza? Show de bola, né? Ponto médio, tá bom? Falou em ponto médio, o que você vai fazer? Você vai lembrar. É só eu somar as coordenadas x do meu ponto de A, né, e B, os meus extremos, soma as coordenadas x e divido por 2. Tá certo? Isso eu encontro o quê? A coordenada x do meu ponto médio. E para achar a coordenada y do meu ponto médio, eu vou somar as coordenadas y. Somo o y do ponto mais o y do outro. Cuidado com os sinaizinhos e divido por 2. E aí tá tudo certo. Tudo maravilhoso. Beleza? Só alegria no coração e felicidade na alma. É isso aí. Já aprenderam o jargão. Vamos para esse outro exemplo aqui, ó. Deixa eu ver quantos exemplos eu tenho. Eita, eu tenho 3 exemplos até chegar no exercício. A melhor parte é o exercício. Vamos aqui, ó. Determinar as coordenadas do ponto B, sabendo que esse cara aqui é quem? O ponto médio de A e B com A igual a menos 1,1. Professor, o senhor já tá palhaçando, né? Ainda agora era bem facilzinho. Só fazer a soma das coordenadas lá
dividir por 2. Agora você já está com essa onda aí. Determinar as coordenadas do ponto B. Como é que eu vou determinar as coordenadas do ponto B? Você vai observar que você já tem um ponto médio. E você sabe como é que se encontra o ponto médio. Como é que eu encontro o ponto médio? Vamos pensar comigo. Que a gente acabou de raciocinar. O ponto médio, vamos botar aqui, ó. X de M e Y de M. Eu encontro ele, encontro nas coordenadas X de M, que é quem? X de A mais X de B e divido por 2. E quem é as coordenadas Y do meu ponto médio? Y de A mais Y de B e divido por 2, não é assim? Só que nesse probleminha, ele já me adiantou um passo, ele me deu o ponto médio. Então, eu já sei quem é X de M e já sei quem é Y de M. Eu já sei quem é. É menos 1 e menos 1. O que me falta nesse problema? As coordenadas do ponto B. Ou seja, me falta X de B e me falta Y de B. E tem a coordenada de A também. É. E quem é o X de A e Y de A? Já tá aqui, ó. Ficou fácil agora, ficou fácil. Acompanha comigo. Nesse caso, eu já sei quem é o X de M e o Y de M. Vou até substituir aqui, ó. Já sei quem é. É menos 1 e 1. Ó, menos 1 e menos 1, né? Desculpa aí. Beleza? E eu tenho o ponto A também, ó. O ponto A é menos 1 e 1. Aí me falta... Vou botar aqui, ó. Falta encontrar as coordenadas do ponto B. Ou seja, X de B e Y de B. Como é que eu faço agora? Vamos substituir o que eu tenho nas equaçõezinhas aqui do ponto médio e ver o que eu posso fazer. Primeiro, vamos substituir aqui. Quem é o X do meu ponto médio? Tá aqui, ó. É menos 1. Então, menos 1. Beleza. Igual, né, ó. Igual aqui, ó. Igual. Quem é o X do meu ponto A? Aí você olha pra cá, ó. X do meu ponto A é menos 1 também. Então, substituo. Menos 1 também. Mas, aí é onde vem o problema, né? O X do meu ponto B eu não tenho ainda. Eu tô atrás dele. Então, repito, ó. X de B. Isso aqui é dividido por 2. Né? Deixa eu organizar esse trem que ficou muito bagunçado, ó. Igualdade aqui. Menos 1 aqui. Beleza? E agora, professor, como é que eu saio disso aqui? Vocês lembram de igualdade de fração? É só eu multiplicar meio pelos extremos. Lembra que aqui tem o 1, né, como denominador? Então vai ficar, ó, 1 vezes menos 1. Ó, 1 vezes menos 1. Que dá quanto? Menos 1, beleza? E 1 vezes x de b, que dá quanto? X de b, né? 1 vezes x de b mais x de b. Beleza? Multipliquei esse lado da igualdade, agora eu vou multiplicar o outro, ó. 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1. Igual, né? Igual a menos 2. Beleza? Pessoal, vocês entenderam aqui esse passo? Eu repito de novo. Ó, a igualdade de fração, beleza? Ó. Então é só multiplicar cruzado. Só que eu quero que vocês não esqueçam é que quando o denominador não existe aqui, é porque ele é 1, né? E esse denominador aqui, ele vai multiplicar todo mundo. Ele vai multiplicar tanto o menos 1. Então, por isso que eu fiz 1 vezes menos 1. Tá? Que deu o próprio menos 1, né? Não tem nem o que fazer. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. E 1 vezes x de b positivo. Por isso que deu o x de b aqui positivo. Beleza? Eu não entendi muito não, professor. Vamos lá, ó. Depois que eu substituir os valores, ó, quem é o x de m?
Menos 1. Substituir aqui. Quem é o x de A? Também é menos 1. Aí eu substituí ele aqui. Vê se tu vai acompanhando aí. Aí ficou faltando encontrar o x de B, certo? Aí eu fiquei com esse probleminha aqui, ó. Uma igualdade de frações, né? E eu tenho uma incógnita aqui. Beleza, Breno? Aí é só você multiplicar meio pelos extremos, Breno, ó. Faz o cruz credo aqui, ó. Quem é o denominador desse cara aqui? É o próprio 1, né? Então multiplica cruzado. Beleza? Então, 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. E 1 vezes x, que dá x de b. Beleza? E agora o outro lado, ó. 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Tranquilo? Captou agora? E agora? O que eu faço? Entendi. Entendeu? Eu não estou atrás do x de b. É uma equaçãozinha normal, né? Uma equaçãozinha. É só isolar o x de b. Tá certo? Só isolar o x de b. Aí vamos isolar o x de b, ó. Vamos colocar aqui na frente. Como é que vai ficar? X de b permanece no primeiro membro, né? Ó. X de b igual, tô isolando, menos 2, ainda tá do outro lado da igualdade. E esse 1 que tá negativo, eu vou colocar ele no segundo membro. Ele tá negativo, ele vai passar positivo. Tá certo? Então, menos 2 mais 1. E aí a gente chega aqui, o x de b vale exatamente menos 2 mais 1. Menos 1. Certinho? Ficou mais bonito agora, não ficou mais gostoso de fazer? Agora ficou. Vamos fazer agora com y de b, que é a mesma coisa. Tá? Vou apagar aqui só para dar mais um espaçozinho. Vou fazer até de cor diferente também. Ó, o meu y do meu ponto médio, ele é igual ao y de A mais o y de B dividido por 2, certo? Só que aqui a gente já sabe quem é o y do meu ponto médio. A gente não está atrás dele, pessoal. A gente já sabe quem ele é. Ele é quanto? Ele é menos 1. A questão deu. Então substitui. Menos 1. Igual. Aí quem é o y do meu ponto A? Ele já deu também. É o 1, ó. Danado tanto 1, não era para me ter colocado outros números. Moleque. A y de A também é 1. Mas o y de B, eu não sei quem é, né? Eu estou atrás. Então, coloco o y de B. Dividido por 2, que é o ponto médio. Que agora aqui, o que eu for fazer, né? Mesmo passo aqui, ó. Vou multiplicar cruzado. Multiplicar cruzado. Lembra aqui que é o denominador 1, né? Ó. Então, vai ficar 1 vezes esses dois elementos aqui. 1 vezes 1. 1 vezes 1, beleza? Ó. 1 vezes 1. Tá? 1 vezes 1. Mais, né? 1 vezes y de b. Porque é o mais aqui, né? Então, mais y de b. Beleza? Isso aqui é igual. Aí agora eu multiplico o outro lado. Multiplico o outro lado, ó. 2 vezes menos 1. Que vai dar exatamente menos 2, né? Menos 2. Beleza? Tá tudo certo, né? É isso aí. Aí agora, ó, vamos isolar o y de b. Y de b vai ser igual a menos 2. Aí esse cara que tá positivo vai passar negativo também. Agora é o contrário, ó. O menos 1, o 1 aqui, ó, ele tá positivo, certo? Aí ele vai vir para o segundo membro aqui, negativo. Tá? Então vai ficar menos 1. Tranquilo? E finalmente a gente tem que o meu y de b é igual a quanto? Menos 2 com menos 1. Menos 3, né? Tô devendo 3. Pronto. Achei as coordenadas do ponto B que estava faltando. Achei as coordenadas do ponto B. Então, logo, portanto, as coordenadas do meu ponto B que estava faltando é quanto? X de B. A gente achou que é menos 1.
E o y de B? Menos 3. Beleza? Eita, coisa maravilhosa. O que foi que mudou dessa questão para essa? Essa questão, eu queria encontrar o ponto médio. Eu queria achar x de m e y de m. E nessa outra questão, eu já tinha o ponto médio. Eu já tenho x de m, já tenho y de m, e queria encontrar um dos outros dois pontos, as coordenadas de um dos dois outros pontos, que no caso foi do ponto B. Beleza? E aí, o que eu utilizei? Eu utilizei a mesma formulazinha que eu falei para vocês, das coordenadas do ponto médio. Só que no lugar de eu encontrar o ponto médio, como eu estou dizendo, né, encontrar o x de m, y de m, eu encontrei uma das coordenadas aqui. No caso foi o x de b e o y de b. Beleza? Isso aí, galera. Valeu. Obrigadão aí pela presença de vocês, tá? Até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu. Um abraço. Valeu, professor. Valeu, professor. Valeu.